Há vínculos que não se explicam pelo toque, pelo desejo ou pelas afinidades visíveis. São laços que tocam um ponto tão profundo em nosso ser que escapam de qualquer explicação racional. Para Carl Jung, um dos grandes nomes da psicologia analítica, esses encontros não ocorrem por acaso. São guiados por forças internas que desconhecemos. Segundo ele, não é apenas a atração que nos une a determinadas pessoas. Existe um chamado silencioso vindo do inconsciente. Esse chamado se manifesta de forma mais clara quando estamos diante de alguém que ativa partes ocultas de nós mesmos. Jung denominava esse processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente se é. E muitas vezes, esse caminho é revelado por meio do encontro amoroso. Mas como saber se quem está ao nosso lado é mesmo alguém significativo para esse processo? Como diferenciar uma paixão intensa, mas passageira, de um vínculo moldado nas profundezas da psique? Jung acreditava que certos encontros possuem um sentido oculto, mesmo que à primeira vista pareçam casuais. Para dar nome a esses momentos marcados por significado oculto, ele criou o conceito de sincronicidade. Situações que se apresentam como coincidências, mas carregam uma intenção simbólica do inconsciente. Quando duas pessoas se encontram em fases similares de dor, desejo ou transformação, ele dizia que é o inconsciente coletivo que atua, orquestrando esse reencontro de almas. Se você está se conectando com esse conteúdo e refletindo sobre a profundidade do que estamos explorando aqui, aproveite para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum vídeo novo que pode te ajudar a entender ainda mais sobre o verdadeiro significado do amor e das relações. E se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de deixar o seu like. Ele ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão buscando respostas profundas para suas próprias histórias de amor. Agora, me conta uma coisa. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você acredita que o verdadeiro amor é mesmo um caminho de autodescoberta e transformação? Como discutimos, de qual cidade você está assistindo? Adoraria saber de onde você é para que possamos criar uma comunidade ainda mais forte, trocando experiências e aprendizados sobre esse processo tão único de evolução pessoal e amorosa. Compartilhe desse vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Vamos juntos espalhar essas ideias e crescer com maturidade e coragem em nossas próprias jornadas. E é nesse instante que sentimos algo quase mágico, uma sensação de reconhecimento, como se aquela pessoa já fizesse parte da nossa vida há muito tempo. Essa sensação não pode ser forçada nem explicada, simplesmente acontece. E quando isso ocorre, alguma coisa dentro de nós se desloca para sempre. Curiosamente, esses encontros marcantes geralmente emergem em meio ao caos, períodos de solidão, crises ou mudanças drásticas. Jung dizia que, nesses momentos, a alma busca se curar por meio do outro. É nesse cenário turbulento que emergem forças inconscientes, trazendo à tona o que precisa ser olhado, acolhido e transformado. Por isso, se você sente que esse encontro teve algo de especial, que ele carrega um chamado sutil ao autoconhecimento, talvez seja a hora de escutar com mais atenção. Para Jung, o amor não se inicia quando nos encantamos, mas sim quando nos enxergamos, com sinceridade, no reflexo do outro. E isso é apenas o princípio de uma travessia mais profunda. O amor verdadeiro para ele não era a união de metades que se buscam, mas a comunhão entre duas pessoas inteiras, cada uma já em processo de integração consigo mesma. Em outras palavras, ninguém virá te resgatar de você mesmo. Ninguém é capaz de preencher o vazio que existe dentro de nós, assim como ninguém deve carregar o peso da nossa felicidade. Para Carl Jung, a pessoa que consideramos certa não é aquela que apenas nos faz sentir completos, mas sim
aquela que nos desafia a nos tornar quem realmente somos. A verdadeira conexão acontece quando alguém aparece para refletir aspectos de nós mesmos que ainda não reconhecemos, até mesmo as partes mais sombrias que tentamos esconder. Essa projeção de nossas próprias sombras, segundo Jung, é uma parte essencial de nosso processo interior. A sombra representa tudo o que reprimimos ou negamos em nós. E é interessante perceber que, frequentemente, ao nos apaixonarmos, projetamos no outro essas partes nossas que não queremos ver. Essa projeção pode, ao mesmo tempo, ser uma oportunidade de transformação ou um caminho para o erro. E é aqui que muitas relações se confundem. Acreditamos estar apaixonados por alguém, mas na realidade estamos fascinados por uma imagem idealizada, criada a partir de nossas próprias inseguranças e necessidades. E quando essa fantasia não se concretiza, a frustração é inevitável. Quando a pessoa não corresponde à nossa idealização, surgem sentimentos como decepção, raiva e tristeza. Porém, Jung enxergava aí uma chance preciosa, a oportunidade de nos conhecermos de maneira mais profunda. A pessoa certa para ele não é aquela que nos poupa de sofrer, mas aquela que, sem querer, revela partes de nós mesmos que precisam ser transformadas. O verdadeiro amor, segundo Jung, é como um processo alquímico. Ele envolve dor, confronto e, muitas vezes, a necessidade de se reinventar. Não é algo fácil e, por isso, é tão raro. Ele exige mais do que apenas emoções. Ele exige consciência. Para amar de verdade, é preciso olhar para dentro com coragem, vulnerabilidade e honestidade. Jung dizia que o amor surge quando o medo desaparece. E o maior medo que carregamos é o de sermos vistos como realmente somos, com nossas falhas, inseguranças e contradições. Esse é um dos motivos pelos quais muitas relações permanecem superficiais. O medo de encarar nossos próprios defeitos e vulnerabilidades nos impede de nos aprofundar no outro. Mas quando duas pessoas têm a coragem de atravessar essa barreira juntas, algo extraordinário acontece. Elas deixam de buscar no outro a salvação ou o consolo e passam a caminhar lado a lado como parceiros em uma jornada mútua, não para se completar, mas para se transformar. Esse, para Jung, é o verdadeiro amor. Não uma fuga das dores, mas um espaço onde até as dores podem gerar crescimento e sabedoria. Imagine agora que você encontra alguém e sente que com essa pessoa tudo parece fluir perfeitamente. Gostos, planos para o futuro, a maneira como se conectam, tudo parece se encaixar, como se o universo tivesse conspirado para que vocês se encontrassem. Mas, com o tempo, algo começa a mudar. Essa pessoa começa a te incomodar, a te desafiar de formas que você não esperava. Ela toca em pontos sensíveis, em feridas que você nem sabia que estavam ali. Às vezes é um simples olhar, outras vezes um silêncio profundo, e você começa a se sentir desconfortável, ansioso, talvez até com medo de perder o controle. Para Jung, isso é um excelente sinal, embora possa parecer o contrário. O verdadeiro amor não é sempre confortável. Ele exige dor, porque é justamente na dor que ocorre o verdadeiro crescimento. Quando alguém ativa nossas sombras, quando somos obrigados a confrontar nossos medos, inseguranças ou necessidades de controle, isso significa que a pessoa está servindo como um espelho poderoso para a nossa alma. E poucos têm coragem de olhar diretamente nesse espelho sem se afastar. O amor genuíno vai além dos contos encantados, sendo um processo psicológico transformador. Carl Jung defendia que toda relação profunda nos leva a explorar aspectos do inconsciente que ainda não conseguimos compreender. E esse processo de autoconhecimento é justamente o oposto de idealizar alguém. A pessoa que nos ama de verdade não vai confirmar nossas fantasias ou ilusões. Ela, de uma forma consciente ou não, vai nos desafiar a evoluir. E esse crescimento, por mais necessário, traz consigo desconforto e dificuldades.
A evolução exige um processo de desconstrução. Muitas vezes, o início de um relacionamento é mágico, repleto de sintonia e leveza. Porém, à medida que a relação se aprofunda, novas camadas da nossa psique começam a emergir, trazendo à tona questões mais densas e complexas. Traumas do passado vêm à superfície. Inseguranças que pareciam enterradas voltam a nos assombrar. O medo do abandono, da rejeição e da perda se revela de maneira mais clara. Aqui surge um ponto de decisão. Muitos desistem nesse momento, convencidos de que o amor verdadeiro não existe. No entanto, Jung via nesse exato momento o início do verdadeiro amor. Porque é somente quando nos sentimos vulneráveis o suficiente para sermos genuínos que realmente nos permitimos ser vistos. Não mais como a versão idealizada de nós mesmos, mas sim como seres humanos imperfeitos, cheios de medos e inseguranças. Se a outra pessoa permanece ao nosso lado, mesmo diante de nossa vulnerabilidade, é um sinal de que há algo mais profundo e verdadeiro na relação. O amor verdadeiro para Jung não é feito de uma paixão eterna e inquebrantável, mas de uma presença constante. Ele está na certeza de que, mesmo nos períodos mais difíceis, alguém escolhe continuar ao seu lado. E essa escolha não é motivada por um senso de obrigação, mas pelo reconhecimento profundo de quem somos, com todos os nossos altos e baixos. Essa forma de amor é o caminho de individuação que Jung defendia, uma jornada que começa com o outro, mas que no final nos leva a um profundo encontro com nós mesmos, tornando-nos mais inteiros, conscientes e principalmente mais autênticos. Outro ponto crucial da psicologia junguiana é o conceito de ânima e ânimos. Dentro de cada homem existe uma imagem inconsciente do feminino, a anima, e dentro de cada mulher, uma imagem do masculino, o ânimos. Essas representações internas são formadas ao longo da vida, especialmente nas primeiras interações com figuras do sexo oposto, como os pais. Embora não tenhamos plena consciência dessas imagens, elas influenciam de maneira intensa as escolhas que fazemos nos relacionamentos. Quando encontramos alguém que ativa essa imagem interior, é comum sentirmos uma atração irresistível, como se fosse algo quase espiritual. Nós acreditamos ter encontrado a alma gêmea, o par perfeito, mas, na verdade, estamos vendo o reflexo da nossa própria psique projetada nessa pessoa. Jung chamava isso de projeção anímica, e ele apontava que isso podia ser a raiz de grandes decepções, já que nenhuma pessoa real é capaz de sustentar para sempre a imagem idealizada que criamos. Quando essa fantasia começa a desmoronar e a realidade do outro se impõe, com todas as suas imperfeições, é comum que o encanto se quebre e a relação entre em crise. O verdadeiro amor se revela muitas vezes nas crises que surgem nos relacionamentos. Esses momentos de desestruturação não são, como muitos imaginam, o fim da história, mas sim um recomeço. Eles oferecem uma chance única de ver o outro não como uma idealização, mas como uma pessoa real, com todas as suas sombras e imperfeições. Quando deixamos para trás a imagem arquetípica do parceiro perfeito e passamos a enxergar sua humanidade, o amor se torna mais profundo e verdadeiro. Porém, para muitos, isso é uma tarefa desafiadora. Estamos acostumados a viver nas certezas da ilusão, na zona de conforto da perfeição. Mas Jung nos oferece uma proposta corajosa: utilizar a queda da idealização como uma oportunidade para nos integrarmos. Quando nos damos conta de que a imagem idealizada do outro é apenas uma projeção do que está em nós, damos um passo decisivo na nossa jornada interna. O parceiro deixa de ser um objeto de desejo e se torna um espelho, refletindo nossos próprios conflitos e necessidades. Nesse momento, nos damos conta de que as respostas para quem realmente somos não estão no outro, mas em nós mesmos.
Esse processo de autodescoberta é um dos maiores desafios que um relacionamento pode nos oferecer. O amor genuíno, portanto, não é aquele que alimenta nossas fantasias, mas sim o que resiste ao impacto da realidade. Ele exige que aceitemos que o outro não é a nossa metade ou o nosso salvador, mas um ser humano com falhas e vulnerabilidades, caminhando ao nosso lado em uma jornada de crescimento. A grande questão sobre encontrar a pessoa certa não se baseia na busca por um ser perfeito, mas na capacidade dessa pessoa de nos permitir ser quem somos, sem máscaras, e se ela também é capaz de fazer o mesmo. O relacionamento que prospera é aquele que oferece espaço para o diálogo honesto, para o crescimento e para o enfrentamento das dificuldades sem medo. Jung nos ensina que o amor verdadeiro não é aquele que é incondicionalmente complacente, mas aquele que existe em uma tensão criativa entre duas pessoas que estão em constante transformação. Cada ser humano é um mundo à parte, carregando consigo uma história, um conjunto de dores e arquétipos que influenciam sua maneira de se relacionar. Quando dois desses mundos se encontram, há beleza, mas também o inevitável conflito. O desafio é como sustentar essa tensão sem recorrer ao controle ou à fuga. Jung acreditava que os relacionamentos amorosos são verdadeiros campos de cura, nos quais podemos confrontar nossas feridas mais antigas e, ao mesmo tempo, dar vazão ao nosso potencial mais elevado. Portanto, a pessoa certa não é a que sempre nos compreende, mas a que se esforça para nos entender, mesmo quando isso é difícil. O verdadeiro encontro acontece quando há reciprocidade nesse esforço, quando existe paciência e uma escuta genuína, disposta a crescer junto. O amor que nasce da projeção e da dependência emocional inevitavelmente leva à frustração. Mas o amor consciente, aquele fundado no autoconhecimento e no respeito mútuo, tem o poder de curar. E essa cura vai além do plano emocional. Ela é uma transformação profunda que toca a nossa alma e muda a maneira como nos relacionamos com o outro e com nós mesmos. Amar e ser amado por quem realmente somos, com todas as nossas imperfeições, é um dos maiores presentes que podemos viver. Para saber se alguém é a pessoa certa para você, é necessário observar não apenas o que ela oferece, mas o que ela faz despertar em você. Se essa pessoa te convida a ser mais autêntico, mais livre, mais completo, mesmo que isso envolva dor e desconforto, talvez você esteja diante de um amor genuíno. Esse amor não é idealizado, mas é real. E então, o que vocês fazem no silêncio? Como saber se essa pessoa é de fato para você? Não existe uma resposta simples, uma fórmula mágica ou uma lista definitiva. O que Jung sugere é olhar para esse encontro de forma mais profunda, quase espiritual, entendendo-o como um processo entre duas almas. Para ele, o amor verdadeiro não é aquele que acontece de forma súbita, nos desarma e nos leva à beira do abismo, mas é um processo contínuo. Quando você está com alguém que te desperta, que te impulsiona a querer se conhecer mais, a enfrentar seus traumas, a curar suas feridas e ser uma versão mais completa de si mesmo, isso não é por acaso. Jung chamaria isso de sincronicidade, um alinhamento misterioso entre os inconscientes de duas pessoas, criando o ambiente perfeito para o crescimento de ambos. Se essa pessoa entra em sua vida e te faz se lembrar de quem você realmente é, esse é um indicativo forte de que ela tem um papel importante em seu processo de individuação. No entanto, é preciso lembrar que isso não significa que o caminho será fácil. Muitas vezes, as relações mais transformadoras são também as mais desafiadoras, porque para a alma, o que ela busca não é o conforto, mas a expansão. E ninguém nos faz expandir mais do que aquela pessoa com quem encontramos o que Jung chamava de encontro com o mais belo e o mais obscuro de nós mesmos. E se esse vínculo se mantiver mesmo após as máscaras caírem,
Mesmo quando a paixão ceder lugar para uma intimidade mais crua e verdadeira, então você pode estar diante de algo raro. O amor verdadeiro para Jung é aquele que resiste à verdade. Ele nasce do reconhecimento tanto da sombra quanto da luz do outro. Ele é presença e não anula a individualidade. Pelo contrário, a fortalece. Por isso, se essa pessoa não tenta te moldar, mas te inspira a evoluir, se ela te revela suas próprias feridas, mas também te acolhe com as dela, se ela escolhe ficar ao seu lado, mesmo quando partir seria a opção mais fácil, talvez você tenha encontrado um amor que vai além do que o ego pode compreender. Um amor que fala à alma. E nesse caso, a verdadeira pergunta não é se ela é a pessoa certa para você, mas se você está pronto para esse encontro. O amor verdadeiro não se trata de encontrar alguém perfeito, mas de estar disposto a crescer, viver e transformar-se ao lado de alguém imperfeito, assim como você. Ao longo de sua obra, Jung deixou claro que o maior desafio do ser humano é tomar consciência de suas atitudes, pois é muito mais fácil seguir padrões inconscientes, repetir histórias e escolher parceiros que apenas confirmam nossos medos ou alimentam nossas ilusões. Mas o amor genuíno para Jung exige uma decisão corajosa, sair do piloto automático e enxergar o outro como um caminho para o próprio autoconhecimento. O verdadeiro amor não se alicerça em promessas vazias ou na ideia de uma compatibilidade ideal, mas sim em uma coragem mútua para enfrentar os desafios juntos. Esse tipo de amor exige, acima de tudo, uma aceitação profunda das complexidades do outro, com a disposição de estar presente e crescer, mesmo quando isso implica em superar dificuldades. O processo de individuação, que é o caminho de autoconhecimento e autotransformação, é o que verdadeiramente permite que esse amor floresça. A pessoa que se encaixa nesse processo de transformação não é aquela que apenas te ama por aquilo que você exibe para o mundo, mas aquela que está disposta a olhar para o que você esconde, suas sombras, e entender quem você realmente é, assim como você faz o mesmo com ela. O amor verdadeiro se constrói com revelações, não com ilusões. Ele vai além do toque físico, invadindo os territórios mais profundos do psíquico, do emocional e até do espiritual. O verdadeiro encontro acontece quando duas almas se desafiam mutuamente, impulsionando uma a outra a crescer, a mudar, a curar, mesmo que isso traga dor. Estar com alguém que te leva a questionar sua própria jornada é um sinal claro de que essa pessoa está te ajudando, muitas vezes sem saber, a cumprir o seu destino psicológico. No entanto, esse processo só pode ser genuíno se houver reciprocidade entre os envolvidos. Amar alguém que se recusa a olhar para si mesmo e a evoluir não é um encontro de almas, mas uma relação de apego disfarçado de amor. A reciprocidade é a base de uma relação transformadora. Ambos precisam estar dispostos a se ver de verdade, a escutarem o que o outro tem a dizer, a respeitarem as diferenças e, o mais importante, a caminhar juntos, mesmo quando o caminho se torna imprevisível. O amor verdadeiro não é linear, mas espiral, um movimento constante em direção ao centro da alma. Quando uma pessoa te ajuda a seguir nesse caminho, mesmo com tropeços, ela é parte fundamental da sua jornada de individuação. E isso é infinitamente mais valioso do que qualquer ideal romântico ou imagem perfeita de amor. No fim, a pergunta sobre se a pessoa certa está ao seu lado não tem uma resposta simples ou externa. Ela só pode ser respondida a partir do que você sente e percebe dentro de si. Não se trata de desejos ou expectativas, mas da consciência profunda do seu próprio ser. Carl Jung nos ensina que o amor verdadeiro não é algo fácil ou previsível. Pelo contrário, ele nos desafia, nos desconstrói, nos tira da zona de conforto e nos coloca frente a frente com tudo o que precisamos encarar em nós mesmos.
O outro, como um espelho, nos revela quem somos e o que podemos nos tornar. Se você está com alguém que provoca a sua alma, que te impulsiona a crescer e a evoluir, mesmo quando o caminho parece incerto, esse é o amor que transforma. O amor verdadeiro não é um prêmio conquistado, mas uma jornada contínua, muitas vezes sem certezas, mas com a sensação de que você está exatamente onde deveria estar. É como se, ao se encontrar com essa pessoa, sua alma reconhecesse uma parte de si mesma, um pedaço do seu próprio quebra-cabeça. Esse processo pode ser doloroso e desestabilizador, mas é a única maneira de reconstruir, de fortalecer e de alcançar a autenticidade. Jung nos revela que o amor verdadeiro não é aquele que nos prende, mas aquele que nos liberta. Ele nos expande, não nos molda. Não se trata de um destino místico, mas de uma sincronicidade entre duas almas que estão prontas para se unir na busca pela verdade. E embora a verdade muitas vezes seja difícil de encarar, ela é o solo fértil onde o amor genuíno pode crescer. Portanto, não se pergunte apenas se essa pessoa é a certa para você. Pergunte a si mesmo se você está disposto a construir, todos os dias, esse amor com maturidade, honestidade e coragem. Quando dois seres humanos fazem isso juntos, se apoiando e se ajudando mutuamente a crescer, o que eles vivem vai muito além do romance. Eles vivenciam um verdadeiro milagre psicológico, algo que, para Jung, é o tipo de amor capaz de transformar o mundo. E agora, pensando em tudo o que conversamos sobre o amor verdadeiro, como ele pode transformar nossas vidas e nos desafiar a crescer, eu quero saber de você. Já passou por uma experiência assim, onde um relacionamento realmente te desafiou a se tornar uma pessoa melhor, a enfrentar seus próprios medos e limitações? Ou, quem sabe, você ainda está buscando esse tipo de conexão? A verdade é que o amor, como vimos, não é apenas sobre momentos bonitos e felizes, mas sobre o que ele nos ensina e como ele nos impulsiona para uma evolução profunda, mesmo que isso envolva dor e desconforto. Quero saber, você já se sentiu assim em algum relacionamento? Como isso impactou sua vida e sua visão sobre o amor? Se o conteúdo tocou você de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais pessoas que também estão em busca desse tipo de reflexão. E claro, se inscreva para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando temas que mexem com o coração e a mente. Ah, e antes de terminar, me conta, de onde você está assistindo? Qual cidade é a sua? Quero saber mais sobre você e como as ideias que compartilhamos por aqui podem impactar sua vida. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e vamos seguir essa jornada juntos. Nos vemos no próximo vídeo.